Meus irmãos, tenho vivido o dia mais de muita felicidade, de muita transformação mesmo. E eu falei para o Thiago aqui antes de tocar esse último hino, eu falei, rapaz, eu queria falar tudo o que eu queria falar, mas eu sei que não tem tempo para tudo isso. Mas assim, eu tenho vivido dias de bênção, meu querido, dias de paz, dias de tranquilidade. Porque quando você olha para Jesus e você se vê lá, é tudo de bom. Tudo de bom. Vocês deveriam... A igreja, às vezes, ela não confia tanto na obra de Jesus. Por incrível que pareça. Vou falar bem a verdade, é essa. Às vezes a igreja confia mais na oração dela do que em Jesus. Talvez a igreja confia mais no jejum dela do que em Jesus. É sério isso. Pode falar. A chave do carro. Eu não sei onde está a chave do carro, meu amor. Isso aí não é daqui. Sabe, meu querido? Porque toda a nossa vida... com acesso ao Pai, Filho, é baseado na obra dele. E eu vou falar isso, eu sei que eu assusto com essas frases, mas é para assustar mesmo, para fazer você refletir em tudo. Porque às vezes nós não descansamos e não desfrutamos da obra consumada do Filho. Quando você não desfruta, quando você não descansa por algo que já foi conquistado, quer dizer que você está se esforçando para conquistar algo. Vocês conseguiram entender? Então, para nós aqui, eu quero falar, eu quero terminar essa palavra falando sobre descanso e sobre desfrutar de algo que já foi conquistado, de algo que já foi lutado, de algo que já tenho disponível para mim e para você. E eu quero falar isso, eu não estou menosprezando a oração, não estou menosprezando o jejum, mas eu quero que você entenda o que é o jejum, o que é a oração, a partir daquilo que nós já somos em Cristo Jesus. Então assim, renovai a nossa mente, a vossa mente, para que você possa experimentar a boa e a perfeita, agradável vontade do Senhor. E é isso que essa transformação, ela que está acontecendo em mim. E essa transformação de atitude, de mente, de mentalidade, é que está gerando em mim esse descanso e esse desfrutar da obra do Senhor Jesus. Tudo que nós queríamos é ter acesso ao Pai. Tudo que nós queríamos é salvação. Tudo que nós queríamos era santificação. Mas se nós buscarmos tudo isso através do nosso esforço, através do nosso mérito, através das nossas orações, nós estamos querendo dizer que a obra de Jesus não foi suficiente para nos trazer tudo isso. E por isso que às vezes a igreja fica tentando conquistar algo que já está conquistado. Eu ministrei uma palavra lá na Dunamis dizendo que a nossa vitória não é conquistada, a nossa vitória é recebida. Porque alguém a conquistou e alguém está entregando para nós. Por isso que agora nós só recebemos. Amém? Então abre em Hebreus 12. Vai dando glória a Deus, aleluia aí. Hebreus 12, versículo 2. Só para nós começarmos aqui. Eu estou na versão NVT, mas eu procurei em outras versões. Diz assim: olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Quem é? Jesus. A qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono. Amém? Fecha os teus olhos aí, meu querido. Pai, te glorificamos e te exaltamos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor já conquistou, por tudo aquilo que o Senhor já entregou para a tua igreja, para que nós possamos viver o melhor dia das nossas vidas, Pai. Transformando a nossa mente para aproveitar, para, meu Pai, desfrutar de uma obra que já foi conquistada naquela cruz, meu Pai. Que nesta noite o teu Espírito venha, meu Pai, sobre a minha pessoa.
Eu quero estar aqui, meu Pai, como um instrumento vivo do Senhor. Um instrumento do Senhor, meu Pai, para transmitir a boa e a perfeita e agradável vontade do Senhor. Através da Tua palavra, abra os nossos entendimentos, abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver, meu Pai amado, o que nós já somos em Cristo Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por tudo isso, meu Pai, que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, dia após dia, meu Pai. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer. Amém. Amém, meu querido? Eu quero falar por que está transformando a minha vida, para que vocês possam entender. Às vezes nós fazemos da nossa vida um fardo. Às vezes nós fazemos do nosso ministério um fardo. Às vezes nós fazemos da nossa oração, do nosso jejum, um fardo. Porque nós queremos, assim como a lei do homem é que você tem que fazer, você tem que se esforçar para merecer. Se você não se esforçar para merecer, você não é digno. Então a lei do homem, ela é isso, ela é muito da meritocracia. Então quando nós olhamos para aqueles homens ungidos, aquelas mulheres ungidas, que Deus fala, Deus mostra, Deus vê. E às vezes nós medimos, porque nós temos isso faz parte da nossa natureza, nós compararmos um com o outro. E da vez nós estamos dentro da igreja e nós se comparamos. Fala, nunca vou chegar ao nível do pastor Marcos, de pregação, de estudo. Nunca vou chegar naquela fé daquela irmã que veio aqui, da irmã Maria. Eu oro tão pouco, eu jejuo tão pouco, eu leio tão pouco. Isso se torna um fardo, isso se torna um jugo. E isso também faz a nossa vida ser inconstante na presença de Deus. Porque você nunca se acha merecedor da graça dEle. Você nunca se acha merecedor das bênçãos dEle. E você vem para a igreja com aquele fardo, ou até nem vem na igreja, porque está um fardo a tua vida. Mas a palavra está dizendo para nós olharmos fixamente para o autor e consumador da nossa fé. E eu quero falar isso, eu quero usar essa expressão. Nós temos que ter a fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus. A fé que Deus tem em nós é olhar para Cristo. Deus não olha para nós na nossa natureza, Deus olha para nós através de Cristo. E isso também deve ser a nossa fé diante de Deus. Então muitas vezes, meu querido, eu olhava para mim, falava, eu não sou digno de estar lá. Eu não sou merecedor de estar ministro. Às vezes eu subia aqui, eu fui muito tempo, para quem não me conhece, eu fui muito tempo ministro de louvor. Quantas vezes eu subia aqui com um fardo nas costas, com um peso. Quantas vezes eu também subi para ministrar a palavra com um peso, colocando essa responsabilidade sobre mim. Não que eu venho aqui sem preocupação nenhuma, pelo contrário. Eu quero falar para vocês o que está transformando em mim, para que você possa transformar em vocês também. Então muitas vezes a gente faz aquilo que nós queremos se tornar um fardo. Aquilo que era para ser alegria se tornar um peso. E aí a gente vê cristão sofrendo, cristão não parecendo cristão, não parecendo que tem uma novidade de vida. Aí esses dias não, no meio do ano, eu tive uma experiência, e essa experiência ela mudou, está mudando a minha vida. E eu vou ser bem sincero para vocês, eu já disse isso lá em Ponta Porã semana passada. Eu nasci dentro de um berço evangélico, assim como os meleços também vêm de avô. Eu também vim de avô. Meu avô aceitou Jesus e depois começou a pregar o evangelho para todos, para os irmãos, para a esposa, para os filhos. Por parte de pai, toda a minha família é cristã. Eu nasci dentro de um berço evangélico. Ministrava louvor. Depois comecei a ministrar a palavra. E eu já disse isso aqui, eu não sei se eu disse aqui ou lá na Dunamis. Eu fiz uma oração e essa oração muda a minha vida. Tem mudado a minha vida. Eu quero que você também faça essa oração. Eu percebi que nas minhas orações eu falava muito sobre o Espírito Santo. Eu fui batizado no Espírito Santo com 21 anos.
Então eu sempre quis poder, eu sempre pedia poder. Deus, eu quero fluir no teu poder, eu quero fluir no teu espírito. Eu lembro que em 2014 eu estava fazendo essa oração e eu fui respondido. E Deus falou, para que você quer meu poder? Para que você quer poder? Aí, quem? E eu falei, realmente, para que eu quero poder? Porque a religiosidade, meu querido, a vida religiosa, ela traz isso, ela traz níveis e comparações. Era para isso, para mostrar para as pessoas que através de mim tem uma unção. Para mostrar para as pessoas que através de mim o poder de Deus acontece. Mas no ano passado, no final do ano, no começo desse ano, eu não lembro isso, eu fiz uma oração. Eu percebi que nas minhas orações eu falava pouco de Jesus. Quando eu olhava para a Bíblia para estudar, eu não conseguia enxergar Jesus. Eu não olhava para tirar da Bíblia, extrair da Bíblia Jesus. Para extrair da Bíblia a graça. E eu fiz essa oração. Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, Jesus. Porque eu estou percebendo que nas minhas orações, nos meus estudos, nas minhas meditações, eu extraio pouco de Jesus dela. E a Bíblia, meu querido, ela repleta, ou ela é o próprio Jesus. Quando você lê ou você medita na Bíblia e você não vê Jesus, meu querido, cuidado. Você pode estar sendo um religioso. E eu posso dizer para vocês que eu vivi muito tempo, meus 38 anos, vou fazer 39 daqui 2 meses, dia 3 de fevereiro, anota aí na agenda, 3 de fevereiro. Anotou, irmão? Anotou, não esqueça. Eu faço 39. Mas por 38, meu querido, eu tentei merecer a graça do Senhor. Por 38 anos, eu busquei. E muitas vezes eu me frustrei. Muitas vezes eu vivia altos e baixos. Por muitas vezes eu desisti. Porque eu sempre tive uma convicção que o meu chamado era um chamado ministerial, não sabia qual era, mas hoje eu tenho certeza absoluta que o meu chamado é ser pastor. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas até então eu não sabia. E eu me frustrei. Pega isso, frustrar. Depois você vai misturar tudo isso. Talvez você está dentro da igreja, meu querido, você está vivendo uma vida de frustração no Evangelho. Porque você não está com os olhos fixos no autor e consumador da tua fé. E aí essa experiência, eu tive essa oração. E hoje eu olhando para a experiência que eu tive, que foi em junho, eu estava de férias. Eu já acordo muito cedo, já tanto trabalhando quanto não trabalhando. Eu tenho um costume de acordar cedo. Mas hoje eu estou quebrando isso. Eu quero dormir, eu quero descansar. Eu quero desfrutar. E aí um dia eu acordei cedo e comecei a ler a passagem em João. Em João 9. João 9, 21, se você quiser anotar, você anota. Onde fala sobre um cego. Que Jesus curou um cego, cego de nascença. E Jesus mandou ele lavar os olhos, depois ele volta. E os fariseus, os mestres da lei, os religiosos da época começam a questionar ele, falando que ele não era cego de nascença. E ele fala, não, eu era cego de nascença, mas quem te curou eu não conheço, eu não vi. Eu não sei quem me curou. E aí chamam os pais para interrogá-lo, os pais chegam, não, meu filho era cego de nascença. Eu também não sei quem o curou. E aí interrogam novamente, chamam o ex-cego para vir interrogá-lo. E eu estava lendo essa passagem, simplesmente lendo, irmãos, essa passagem. E aí eu chego no João 9, versículo 21. Ele fala assim, uma coisa eu tenho certeza, que eu era cego, mas hoje eu posso ver. Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu vejo. E eu simplesmente li essa passagem. No ler essa passagem, eu fiquei com o corpo arrepiado mais de um minuto. Mais de um minuto, parado, sentado na mesa,
E meu corpo todo arrepiado, e eu falei, eu sabia que era algo de Deus. E eu fiquei parado ali, e contemplando aquilo lá, desfrutando daquilo lá. Mas até então eu não tinha feito conexão do que estava acontecendo na minha vida, do que ia acontecer na minha vida. E de lá para cá, meu querido, eu posso dizer uma coisa, eu era cego, mas hoje eu posso ver. Eu conheci apenas de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. E aí, meu querido, agora eu estou vivendo uma vida assim que, vou falar para você, nunca vivi antes, nunca experimentei antes. Sabe por quê, meu querido? Eu tenho uma grande certeza, uma grande convicção, que a obra que Jesus fez é tão perfeita, é tão suficiente para me tornar santo, amado e querido pelo Pai. Eu sei, meu querido, que eu vou para Nova Jerusalém, porque eu creio no autor e consumador da minha fé. Eu creio na obra que Ele fez. Por mim e por você, eu tenho uma convicção da minha salvação, meu querido. Eu tenho uma convicção que eu sou santo. Eu tenho uma convicção que eu sou justo. Eu tenho uma convicção que eu sou usado por Deus, por causa de crer na obra que Ele fez. Caiu as escamas espirituais. Está na hora de começar a cair as escamas espirituais da tua vida, meu querido, e você começar a dizer, Jesus, eu quero te conhecer. E a minha vida não começou mais a ser um jugo, mais ser um fardo. Pelo contrário, isso começou a ser um privilégio, começou a ser um prazer, o dia após dia. Porque toda vez que eu paro para meditar em tudo que Jesus fez por mim, e tudo que eu sou nele, meu querido, eu só desfruto da graça. Eu só desfruto do favor dele por mim. E aí tira o fardo, meu querido. Tira o jugo, tira o peso de nós. Tira a responsabilidade. A responsabilidade, calma lá, eu vou falar isso direito, tá? Mas calma lá. Então hoje eu estou aqui, meu querido, porque antigamente eu vinha aqui e eu jogava toda essa responsabilidade para mim. De que tinha que acontecer, de que tinha que fazer, de que o céu tinha que abrir. Quantas vezes eu ministrei louvor aqui, eu vi a igreja não indo, a igreja não adorando, e eu colocava essa culpa em mim. Ia sair daqui frustrado, em vez de sair no prazer, não, saía frustrado. Quantas vezes eu já ministrei aqui a palavra e saí frustrado? Porque eu colocava essa responsabilidade de que é eu que toco, é eu que faço, eu que tenho que buscar. Quantas vezes eu saí daqui falando, é por isso, eu não jejuei essa semana, eu não orei essa semana direito. Colocando toda a responsabilidade em mim. Uma das coisas, das dúvidas que eu tinha, eu nem sabia que esse ano eu já ia ser pastor de uma igreja. Mas eu tinha uma grande, dúvida e medo. Como que eu vou fazer para pregar todo domingo uma palavra diferente? Esse era o meu medo. Meu medo era como que eu vou fazer para todo domingo ter uma palavra diferente, irmã. E Jesus tirou todo o medo. Jesus tirou toda a acusação. Jesus tirou todo o fardo. E agora eu entendo aquele versículo. Ele é leve e suave. Não tem peso, não tem condenação, não tem culpa. Você conhece ver Jesus, meu querido? Como é que está a tua vida? Tem sido um fardo a oração? Tem sido um peso a tua oração? E o teu jejum, como é que tem sido? Tem sido por obrigação? Porque se eu não fizer, eu não vou ser abençoado. Eu aprendi, meu querido, que a nossa vida, quando eu me olho fixamente para o autor e consumador da minha fé, eu me acho nele. Eu me encontro nele. Eu sou amado por Ele. Porque é desta maneira que Deus quer. É desta maneira que Deus quis, meu querido, que nós se achegássemos a Ele. Através de nosso Salvador. Através de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Foi a maneira que Deus nos levou até Ele através de Jesus. Não pelo nosso mérito. Não pelo nosso demérito. Mas sim pela obra que Jesus consumou no meu e no seu lugar. Hoje eu e você temos livre acesso à presença de Deus. Hoje nós somos amados. Hoje nós somos filhos. Nós não somos mais escravos. Nós não temos mais medo, meu querido. Hoje nós desfrutamos.
Pelo menos eu tenho desfrutado dessa graça. Eu acordo todas as manhãs dizendo: eu sou abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E eu não tenho dúvida disso. Não tem mais dúvida, não tem mais medo, não tem mais receio. Porque eu conheço aquilo que Jesus fez. E o que Jesus fez é perfeito e suficiente. Fala disso, perfeito e suficiente. Nós lemos nesse versículo aqui que nós devemos olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Esta é a maneira que Deus olha para mim e para você, meu querido. Deus olha fixamente para Jesus, e aquilo que Ele fez é digno de salvar o mundo inteiro. Às vezes nós ficamos dentro da igreja e a gente não conhece a Jesus. Nós vivemos num sistema religioso, nós não conhecemos a Jesus. Nós começamos a comparar a nossa santidade, a nossa oração com os irmãos, mas nós não conhecemos a Jesus. Passamos por tribulações, por perseguições, e nós não conhecemos a Jesus. Tem tudo a ver com Ele. Pode cantar. Tem tudo a ver com Ele. Ou o mais antigo, né? A herança, que fala sobre herança. Mas eu quero continuar. Vocês estão entendendo? Abre Hebreus 10, 12. Eu quero falar um pouco dessa obra que já está consumada. Hebreus 10, 12. Eu não tenho dúvida, meu querido, do que Jesus pode fazer. Melhor, do que Jesus já fez e por isso já pode ser feito. Hebreus 10, 12 diz assim: nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válidos para sempre. Então, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus. E ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo dos seus pés. Porque mediante essa única oferta, Ele tornou perfeito para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz: esta é a nova aliança que farei com o meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas alianças em seu coração e escreverei em sua mente. E acrescenta: e nunca mais me lembrarei dos seus pecados e dos seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifício. Então, meu querido, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Fala, sumo sacerdote. Na antiga aliança, tinha lá o sumo sacerdote para poder apresentar o sacrifício. Ano após ano era necessário esse sacerdote, esse sumo sacerdote, entrar no santíssimo lugar, no santo dos santos, e ofertar sobre os pecados de todo o povo. E ele tinha que cumprir um ritual de purificação, para que ele pudesse entrar neste lugar, e lá não morrer nesse lugar. Vocês estão aqui comigo? Mas só que ele era um homem natural, homem comum. E para isso foi dado as leis de cerimoniais, de purificação. Então toda a confiança do povo estava que aquele homem seja santo, que aquele homem tivesse cumprido todo o ritual, para que fosse ofertado algo para perdão e remissão dos pecados do povo. Então tinha uma confiança naquele sumo sacerdote. Então ele se preparava, chegava com o cordeiro e entrava naquele lugar. E ali, meu querido, havia a remissão, havia o perdão. Mas se aquele homem não tivesse o ritual, cumprido o ritual de purificação, não adiantaria. Há uma lenda falar que ele era amarrado com uma cordinha. É lenda, eu estudei sobre isso. Ele não era amarrado com cordinha, coisa nenhuma. Ele entrava lá com coragem, com confiança. E a palavra fala que agora nós temos um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote é Jesus. O homem perfeito.
homem íntegro, homem santo, homem puro, que não cometeu pecado nenhum. Assim como o povo tinha total confiança naquele sumo sacerdote, nós agora devemos ter total confiança no nosso sumo sacerdote, que é Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé, da qual não tem mácula, não tem ruga, não tem pecado, não tem condenação, não tem nada, não tem um erro sequer. Ele é o nosso sumo sacerdote, para apresentar a nossa oferta, para apresentar o sacrifício que reme os nossos pecados, que apaga o nosso pecado. Só que é uma grande diferença, meu querido. Aquele sumo sacerdote, ele tinha que entrar ano após ano. E o nosso sumo sacerdote, ele entrou uma única vez, apresentou uma única vez, para remir o pecado de todos, meu querido, de toda a humanidade. E por isso que a Escritura fala que hoje ele está assentado. Assentado. Porque ele tem a firme convicção de que aquilo que ele fez não precisa ser refeito. Aquilo que ele fez foi perfeito e é suficiente, porque não precisa mais ser acrescentado nada. Por isso que Jesus está hoje assentado, porque ele não vai mais precisar voltar para apresentar pecado do homem. Mas só que além de Jesus ser o nosso sumo sacerdote, ele é o Cordeiro Santo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém, meu querido? E eu quero fazer aqui um teatrinho. Cadê o pessoal do teatro? Vem cá, Gabriel, por favor. Ali já perto dos tempos de Jesus, meu querido, foram criadas cidades. Mas o povo deveria vir até Jerusalém para apresentar a tua oferta para a remissão dos teus pecados. Então houve o seguinte: como era muito distante, o povo tinha que fazer o quê? Cuidar de uma ovelha, cuidar de um cordeiro por 1 ano. Ele deveria cuidar por 1 ano dele. E após isso aí, ele deveria vender, pegar esse dinheiro, chegar em Jerusalém, comprar outro cordeiro, outro animal, para que pudesse apresentar diante do sacerdote aquele animal representando aquele outro animal que ele vendeu por 1 ano, que ele cuidou por 1 ano. Está entendendo aqui? Então, para que esse homem não pudesse viajar com esse animal e no meio do caminho esse animal sofrer alguma coisa, algum corte, alguma imperfeição, então se abriu. Você vende, pega esse dinheiro, vai lá em Jerusalém e compra um outro animal e apresenta. Aí você lembra que Jesus quebrou o pau, chutou tudo lá em Jerusalém? É aquilo lá. Então Gabriel cuidou do seu cordeiro por 1 ano. Eu sou o sumo sacerdote. Presta atenção nisso. Então ele vendeu lá na cidade dele, e agora ele chegou em Jerusalém, comprou um outro animal e veio apresentar diante do sumo sacerdote, lá no templo em Jerusalém. E ele chega e apresenta para mim. Preste atenção. O sumo sacerdote, ele analisava o cordeiro. O sumo sacerdote não analisava a pessoa que estava trazendo. Ele não ficava analisando a pessoa. Você nem orou esse mês, né? Você nem jejuou, né? Eu sei que você fez no verão passado. Então, o sumo sacerdote, ele não analisa a pessoa que está ofertando. O sumo sacerdote analisa o cordeiro que ele está entregando, o animal que ele está entregando. Esse animal tem que estar perfeito. E ele ficava analisando. Analisando. Está recebido. Vou apresentar. Os teus pecados foram perdoados. Segura. Deus, meu querido, Ele não fica analisando a tua vida. Ele fica analisando o cordeiro que está na tua mão, daquilo que você está apresentando. O que você está apresentando, meu querido? O que você está apresentando, meu querido? Porque você tem medo de falar com Deus, porque você se acha menos, porque você se culpa tanto se você tem um cordeiro perfeito para apresentar pelos seus pecados, meu querido. Porque você se escraviza, porque você se condena, porque você se julga se você tem um cordeiro que é perfeito para você apresentar diante do sumo sacerdote e os teus pecados serem perdoados.
Jesus é o nosso sumo sacerdote, mas Jesus também é um cordeiro perfeito, da qual eu e você apresentamos ele, meu querido. Esse amém está fraquinho, cara. O que você tem nas mãos para apresentar? Valeu. O que você tem na mão para apresentar, meu querido? O sumo sacerdote, ele não vai ficar analisando a tua vida. Ele vai ver a fé que você tem no animal que você está apresentando para perdoar os seus pecados. É a tua fé, meu querido. Está fraquinha ainda, glória a Deus, mas vamos lá. Abre em 2 Coríntios. Jesus é o nosso sumo sacerdote, Jesus é o nosso cordeiro. 2 Coríntios 5. Segundo Coríntios 5, 21. Diz assim: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça. Fala, eu sou a justiça de Deus. Meu querido, se você entender isso, vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua vida. Eu fiz a escola Rema Brasil. E lá tinha a aula sobre a justiça de Deus. E sempre me impactou. A aula sobre justiça de Deus. Isso eu fiz em 2013, 2014. 2013 eu concluí a escola Rema Brasil. Mas hoje, meu querido, eu fui entender toda a dimensão do que é a justiça de Deus. E eu quero que você entenda isso. A justiça de Deus é a contrária da justiça do homem. A justiça do homem é você fez, você paga. Você fez, você recebe. Você lutou, você se esforçou, você merece. Se você errou, você tem que pagar pelos seus erros. A justiça do homem é meritocracia. Se eu fiz algo de errado, eu mereço pagar por aquilo que eu fiz de errado. Se eu fiz algo de bom, se eu me esforcei, eu mereço a recompensa disso. Então a justiça do homem, eu quero dizer para você, é ao contrário da justiça de Deus. A justiça de Deus é tornar aquele que não tinha pecado em pecador, para que o pecador se torne agora o filho de Deus. A justiça de Deus é o filho de Deus se torna filho do homem, para que o filho do homem se torne filho de Deus. A justiça de Deus, por isso que nós falamos sobre graça. Graça é favor. E às vezes a gente fica lutando por esse favor. A gente fica querendo merecer esse favor. A justiça de Deus é colocar aquele que era o filho dele para morrer no lugar daqueles que não eram filhos, para que agora ele pudesse se tornar o filho dele. Mas vamos lá pegar Romanos 5, eu quero que você entenda isso. Vem. Tenha fé no tipo de Deus, meu querido. Romanos 5, versículo 12. Diz assim: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgado a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era a prefiguração daquele que havia de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois
Se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Portanto, o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois, se pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça, o dom da justiça, reinarão em vida, por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como um só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim, igualmente, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio de desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Presta atenção aqui. Eu usei esse exemplo e eu quero usar esse exemplo novamente. Vocês conhecem, todos conhecem meus filhos, Enzo, Davi e Vitória. Aí um dia lá em casa, o Vitória, ele está demais, é verdade, tá? Isso que ele está demais, né? Demais. A vontade de vai não dá. E ele está demais. Aí um dia lá em casa, chegamos do serviço, volta mais 7 horas, pegamos eles da escola, chegamos lá. E a Rebeca foi no mercado. Quando a Rebeca saiu, eu falei, Vitória, para, senão eu vou pegar você. E ele continuou. E eu falei, Vitório, para, senão eu vou pegar você. E ele continuou. Na terceira vez que ele continuou, eu peguei os 3 e levei para o quarto. Aí os 3 começaram, pai, não me apanha, pai, não me apanha. Não pega eu. E eu chamei os 3 por dentro do quarto e comecei a dar um corretivo neles. Primeiro peguei o Vitório. Você não para, cara. A gente fala e você não obedece, você não para. E isso. E dá umas 5 sentadas nele. Com guardanapo. Guardanapo, irmão. Não posso falar isso. Né? E tal, eu peguei ele. Depois chamei o Davi. Levei o Davi para outro quarto. E bati nele com um guardanapo. E o Enzo não me apanha, pai, não me apanha. Só que o Enzo, aquele dia, ele tinha ido mal na prova de matemática. Eu pensei assim, se eu bater nele agora, se eu corrigir ele agora, né? Ele vai achar que é por causa da prova. E não é por causa da prova. Então eu chamei ele lá na sala, e os outros 2 ficou lá, falei, tá de castigo, cada um num quarto. Enzo, você tem que estudar, meu filho, você tem que se dedicar mais, você não pode ficar mais brincando, mudou o teu nível agora, tal, eu expliquei. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, por causa de 3, 2 mais 2 pagaram. Por causa de todos foram creditados a uma correção pastoral. O que eu quero dizer isso para você, meu querido? Por causa de um ato de desobediência, foi creditado a nós o pecado. Por causa de um ato de desobediência, foi creditado e imputado a mim e a você o pecado. E a gente poderia chegar diante de Deus, mas Deus, eu não fiz nada, eu já nasci com pecado. Deus ia falar, sim, é isso mesmo. Por causa dele, por causa de Adão. Muitos aqui oram, se eu chegar lá no céu, eu quero pegar Adão. Quero pegar ele lá, porque ele trouxe tudo. As mulheres, ele trouxe dor de parto. E eu quero pegar ele lá. Então, através de um ato de desobediência, foi creditado a mim e a você o pecado. Mas, meu querido, veio Jesus, o Filho de Deus, se tornou servo, se tornou homem. Veio, meu querido, e morreu a nossa morte, morreu a nossa condenação. Morreu a justiça, por justiça, porque era necessário um homem morrer pelos pecados. Ele assumiu o meu e o teu erro. Ele assumiu os nossos pecados. Ele obedeceu, meu querido, até a cruz, até a morte, meu querido, por causa de mim e de você, porque era necessário um homem morrer pelos pecados.
Mas nós temos um pai que olha para o filho com misericórdia. Nós temos um pai que olha para o filho com graça e fala: eles não vão ser capazes de morrer a minha justiça. Eles não vão ser possível de pagar o preço pela morte, pelo pecado que está sobre a vida dele. Todo pai, meu querido, que olha para um filho e vê que o filho não tem condições de fazer algo, todo pai, até humano, nós mesmos, nós vamos lá ajudar o nosso filho. Abre a tua Bíblia em Romanos 8, versículo 3, meu querido. Romanos 8, versículo 3 diz assim: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da natureza humana. E olha que me diz aqui na minha versão NVT: por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do pecado sobre nós, meu querido. Aquilo que o homem era incapaz, aquilo que eu e você não tínhamos condições, não tínhamos força para poder fazer, Deus olhou lá e falou: eu vou lá e fazer por eles. Vamos abrir comigo lá em 1 Coríntios 15. Primeira Coríntios 15, versículo 54. Diz assim: então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Presta atenção nesses versículos agora. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Ó pecado, o pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero pegar na outra versão aqui, esse versículo 56. Só um instantinho. Versículo 56 diz assim: porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Nós lemos em Romanos 8:3, dizendo que a lei não veio, a lei não seria incapaz de nos gerar vida, que a lei seria incapaz de nos santificar, porque a lei não foi dada com esse propósito. A lei foi dada ao homem para manifestar ao homem o pecado que ele tinha, para mostrar ao homem o tamanho do pecado que ele tinha. Aí o povo saiu do Egito para ir para a terra prometida. Naquele meio termo ali não tinha lei, então o povo errava diante de Deus, mas mesmo assim Deus vinha com favor. Deus mandava o maná, apesar da murmuração, apesar do pecado, porque o homem não sabia que determinadas atitudes eram abomináveis diante de Deus. E Deus, olhando para aquilo, mandou a lei para mostrar os 10 mandamentos, para mostrar ao homem que tal atitude era pecado, era abominável. E que ele deveria obedecer aqueles mandamentos para que ele fosse abençoado. Deuteronômio 28. Se você obedecer as minhas leis, obedecer os meus mandamentos, vocês serão abençoados. Mas lá no versículo também no 28 fala: se você não obedecer, vocês serão amaldiçoados. Então o homem começou o quê? A fazer por esforço próprio, buscar a santidade, buscar a perfeição diante de Deus, para merecer o perdão, para merecer a bênção. E aí fala aqui que a lei, ela gerou a força para o pecado. Porque quando o homem descobriu, através da lei, por isso que Paulo fala em Romanos 7, quando o homem descobriu o pecado através da lei, abundou o pecado.
É a mesma coisa você falar para uma criança, não mete o dedo na tomada. O que ele faz? Dedo na tomada. É a mesma coisa eu falar para vocês, não olhe para a direita, porque tem alguém lá na porta. Aí vocês olham para lá. Então aquilo que era, veio e aumentou o pecado no meio do povo. Então, a lei, ela aumentou o pecado, era a força do pecado. A condenação do pecado era a morte. Então, um fazia força com o outro. Onde tinha lei, tinha o pecado. Onde tinha o pecado, tinha a morte. Beleza? Entendeu? Mas vamos voltar lá naquele primeiro que eu falei do Adão, que gerou o pecado sobre nós, que Jesus veio em forma de homem, morreu a nossa morte. E a palavra que nós lemos lá em Romanos 5, capítulo 5, fala que por um ato de obediência, por um ato de justiça, a mim e a você, aqueles que crerem, não aqueles que se esforçam, não aqueles que fazem por merecer, aqueles que crê são considerados justos diante de Deus. Foi creditado a mim e a você a justiça de Deus. Foi creditado a mim e a você a santificação. Foi creditado a mim e a você a justificação. Por causa de um ato de obediência de Cristo, eu e você fomos gerados diante de Deus como justos, como salvos, como amados, como santos. Sabe qual que é o problema da igreja? Eu vou falar bem sério. Então, um ato de desobediência trouxe o pecado. Só que um ato de obediência trouxe a justiça. Trouxe o perdão. O tempo todo você fica dando mais valor ao que Adão fez do que Jesus fez. Ao todo tempo você fica se condenando do que se glorificando, do que agradecendo aquilo que Jesus fez. A todo tempo você fica falando que é pecador, mas a todo tempo você não fica falando que é santo. A todo tempo você fala que talvez está na morte, mas às vezes Jesus o que ele fez te deu vida. Eu creio mais na obra que Jesus, meu querido. Eu creio muito mais no ato, no efeito do que Jesus fez, do que no ato que Adão fez. O pecado ainda habita neste corpo, mas no meu espírito habita a vida. Porque eu creio no autor e consumador da minha fé. Eu creio que ele fez, já está consumado, não volta atrás. Aqui nessa versão ele fala, apesar dos nossos muitos pecados, nós fomos perdoados por aquilo que Jesus fez. Deus não levou em consideração os nossos pecados para nos levar diante dele, meu querido, através de Cristo Jesus. O nosso caminho, por isso que ele é Jesus, é a verdade, é o caminho, é a vida. E que Jesus veio, ele veio para o quê? Para o quê? Para cumprir toda a lei. Ao cumprir toda a lei, tirou a força do pecado. Ao cumprir toda a lei, ele tirou a força do pecado. Tirando a força do pecado, ele tira a força da morte. O meu espírito, meu querido, está com Cristo na glória. O meu espírito vai para Nova Jerusalém. Se eu morrer hoje, o meu espírito vai para Nova Jerusalém. Se Jesus voltar hoje, meu corpo, meu querido, vai ser revestido de santidade. É convicção, é certeza. Eu não fico me condenando o tempo todo mais. Eu não fico mais me julgando o tempo todo mais. Porque eu creio que aquilo que Jesus fez é muito maior do que aquilo que Adão fez. Isso muda a nossa vida. É a justiça de Deus cumprida em Cristo Jesus. O Filho de Deus se tornou filho do homem para que o Filho do homem se tornasse filho de Deus. Aquilo que eu e você não poderia fazer, Jesus fez. A justiça de Deus é essa, meu querido. É por aqueles que não mereciam, agora o merecem. Por aqueles que eram amaldiçoados, agora são abençoados. Eu quero ler isso para vocês aqui, para nós terminarmos. Se você falar de Deus, eu não entendi que é a justiça de Deus. Então deixa eu explicar isso aqui, então. Fica melhor. Eu quero que vocês gritem bem alto assim. Solte Barrabás. Solte Barrabás. 1, 2, 3. Jesus, crucifica. Solte Barrabás, Jesus, crucifica. Fala. Solte Barrabás, Jesus, crucifica. Solte. Jesus. Solte Barrabás. Jesus. Isso é graça.
A nossa vida se resume: solte Barrabás e crucifica Jesus. Por isso que está ele lá. Aquele que deveria pagar o preço, não pagou. Aquele que deveria morrer, não morreu. Aquele que deveria ser condenado, não foi condenado, foi liberto. Essa frase, meu querido, solte Barrabás. Eu posso dizer, solte o Ednilson, crucifica Jesus. Essa é a justiça de Deus. Aquele que não merecia, mereceu. Aquele que era para ser condenado, não foi condenado, foi liberto. Aquele que era para ser julgado, não foi julgado, soltou, foi livre. Para que aquele que não merecia, agora morra. Para aquele que era livre, agora ser condenado. Aquele que tinha vida, agora morrer. Por aqueles que não tinham vida, para que possam viver a vida dele. Agora eu quero que você grite bem alto o teu nome. Solte, fala o teu nome. Crucifica Jesus. Solte, Ednilson. Jesus, crucificam. Essa é a justiça de Deus, meu querido. Um justo morrer por um injusto, para que o injusto se tornasse justo. Solte Barrabás. Você nunca achou que você ia falar isso, né? A nossa vida se resume a Barrabás, meu querido. Era uma tradição soltar um preso naquela época, para simbolizar eu e você. Vocês estão aí com carinha assim de eu não estou entendendo nada, mas estou entendendo. Solte Barrabás, crucifica Jesus. Eu quero que você se coloque de pé. A partir de hoje, meu querido, eu quero que você creia na justiça de Deus. Eu quero que você creia, meu querido, muito mais no ato e no efeito que Jesus fez do que no ato de desobediência que nos creditou o pecado. Para de se condenar, igreja. Você foi livre, você foi liberta do julgamento. Você foi liberto da morte para você viver uma vida livre, uma vida santa, uma vida amada. Você foi liberto da condenação para que Cristo morresse morrer no seu lugar, meu querido. Eu gosto de cantar sempre esse hino.